Já estamos preparados, Pai, para elevarmos as nossas almas até Ti, o nosso espírito, para que Tu possas envolver-nos com o Teu amor, com a Tua proteção e o Teu amparo. Que possamos aprender a desenvolver essa centelha divina que Tu puseste dentro de nós, esse amor. E que hoje, aqui, todos juntos, possamos trabalhar nesse sentido, para podermos abrir cada vez mais o nosso coração e o nosso amor e deixá-lo transbordar para fora de nós. E que possamos olhar sempre para o Teu Filho, para o nosso irmão maior, como um exemplo a seguir. E que nos possa dar também, com esse exemplo, o ânimo para nunca desistirmos de evoluirmos até chegarmos à sua condição de espírito perfeito. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Nica. Muito bem. Então, quem é que tem aí o livro ou o texto que possa fazer uma leitura para me contextualizarmos? Faz favor. Eu tenho. Muito bem. Podes ler, se faz favor, Marta. Sim. Visto que muitos empreenderam a organizar uma narrativa acerca dos factos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o princípio, se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te, em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Que assim seja. Muito bem. Deixa-me só abrir aqui uma coisa. Ok. Então, vamos fazer aqui um resumo para contextualizarmos aquilo que fomos dando. Portanto, nós, no primeiro versículo, tivemos a interpretação do Aloísio, que nos deu aqui um caminho interpretativo, não é? De uma obra que está a ser realizada em nós. E nós temos que ter sempre, quando olhamos para os textos, o texto tem sempre uma camada literal. Ou seja, nós primeiramente devemos relacionar-nos com o texto pela forma mais superficial. Ou seja, ele tem uma lógica, não é? Estamos a falar de um relato de Lucas. Ele tem uma lógica, não é? Uma lógica que quer transmitir uma ideia. E depois, por trás dessa lógica mais superficial, há as camadas mais profundas. E é nessas camadas mais profundas que nós vamos ter que pesquisar, que nós vamos ter que aprofundar, mergulhar. Para quê? Para retirar as camadas espirituais que estão no texto. Comparando o texto com o corpo humano, não é? Nós temos a nossa pele, que é superficial, depois temos os órgãos internos, depois temos o perispírito e ainda temos depois o espírito imortal que somos. Então, de uma forma simbólica, o Evangelho portanto, são estas pérolas que estão ocultas numa primeira abordagem que a gente possa fazer, mas que depois, a pouco e pouco, vamos tendo também, sendo intuídos para buscar o caminho correto e, portanto, isto também requer um método, requer treino, requer um exercício. E se nós olharmos, por exemplo, agora para o texto, os nossos olhos já não são os mesmos a olhar para estes versículos, já são. Já não são. Nós já começamos a ficar mais familiarizados com o texto. E quando nós já dominamos o texto, ou quando nós já nos sentimos familiarizados com o texto, já não estamos preocupados com o texto em si, mas ir à procura de outro tipo de camadas. Ou seja, imaginando que alguém está a tirar a carta de condução, né? Quando nós vamos tirar a carta de condução, vamos ali todos
com os volantes muito atentos à estrada, não é? E agora vou ter que tirar a mão do volante para pôr uma mudança. Será que isto não dá aqui uma guinada? Depois travamos, o instrutor até bate com a cabeça no tablier, não é? Portanto, a nossa sensibilidade, muitas vezes, para a condução e para guiar um carro, no início é muito difícil. Mas depois, com o treino, com horas, com quilómetros que vamos fazendo, né? Já temos o braço na janela, já guiamos com os joelhos, já vamos ao telemóvel, já tiramos uma selfie, portanto, não façam isso, né? Bom, mas a ideia é que já estamos familiarizados e isto já se faz de uma forma automática. Ora, nós estamos todos ainda a aprender a largar a embreagem, ainda estamos todos a aprender as primeiras mudanças, e isso não tem que criar medos ou resistência, porque temos que confiar no processo. É o treino, é a dinâmica do próprio trabalho que nos vai trazendo estas pérolas. Pronto. Então, continuando aqui, visto que muitos empreenderam a organizar uma narrativa acerca dos factos que se cumpriram entre nós. Lucas está com um trabalho a empreender tempo, né? E aqui o empreender não é apenas um trabalhinho, é um trabalho que requer muito esforço, muita dedicação, e que nós já vimos que muitos tentaram fazê-lo, mas não conseguiram. E Lucas teve esse mérito, portanto, consegue deixar para a humanidade um evangelho que é, no fundo, um evangelho que vai beber informações ao evangelho de Marcos já escrito e ao evangelho de Mateus também já escrito. E também aos relatos de outras personagens, porque Lucas não viveu, portanto, Jesus já tinha desencarnado, não é? Portanto, permaneciam alguns discípulos e ele, percebendo isso, vai então à procura deles para fazer um relato quase biográfico, e é aqui que entra a questão do colocar em ordem, para transmitir da melhor forma que ele podia e sabia aquilo que se passou com a vinda do Cristo à Terra. Então, ele empreendeu organizar estas histórias, compreendeu organizar e estruturar estas vivências, porque isto foi altamente impactante para toda a gente. Estamos a falar do governador espiritual do planeta encarnado. É? E, portanto, um espírito desta natureza, quando encarna, à sua volta gera muito tumulto, porque é uma pessoa completamente diferente. Então, utilizando a interpretação espírita, porque Cristo foi criado simples e ignorante, nós também fomos criados simples e ignorantes, nós também estamos numa jornada evolutiva tal e qual o Cristo. Cristo é a lei cumprida. Ou seja, Cristo é o ser integral. E nós somos seres como que de partículas se tratassem em construção. E é aqui que a interpretação do Aloísio é muito feliz, porque está para se cumprir em nós a obra divina. Ou seja, a natureza divina que nós também temos, mas ainda em processo evolutivo, também um dia vai ser cumprido. E o facto de estarmos aqui a estudar estas temáticas, não é? Estamos a aprender a construir em nós esta grande obra. Portanto, nós estamos em obra. Podemos falar, então, mas que obra é esta? Esta obra é a obra da implantação do reino de Deus no coração do homem. Ou seja, nós termos a mesma capacidade de amar, a mesma capacidade de perdoar, a mesma capacidade de viver em todos os momentos da nossa vida a luz que somos. Então Jesus tem este pensamento permanente, tem este sentimento permanente, tem esta bondade permanente, que é algo que nós ainda estamos num processo de aprendizagem. Às vezes temos lastros de caridade, não é? Mas depois
logo vem um processo de tristeza, logo vem uma irritação, logo vem um desespero. Nós estamos neste turbilhão de emoções, de compreender a quem somos, aquilo que pensamos, aquilo que estamos aqui a fazer, e tudo isso cria um processo. Então nós estamos num processo evolutivo. Ou seja, esta obra vai ser cumprida, mas há um caminho a ser traçado. Ora, como nos transmitir os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra? Portanto, não só Lucas vem transmitir aquilo que outros passaram com Cristo, ou o que é que aconteceu neles relativamente à sua presença ou à sua aproximação dele, porque Cristo transforma completamente as nossas vidas. E Cristo transformou a vida de todos aqueles que foram seus contemporâneos. Cristo vai transformar-nos, a todos nós, humanidade, chamando-nos para si. Então, isto significa que muitas foram as personagens, as individualidades, as pessoas, não é? Os espíritos, que têm cada uma história com o Cristo. É? Eles têm uma história. Uns viram Jesus a curar. Outros ouviram falar. Outros ouviram o Sermão do Monte. Vocês já viram o que é ouvirmos o Sermão do Monte? Jesus a falar no cimo do monte e a falar para as pessoas que não tinham esperança e ouvirmos falar aquelas palavras de vida eterna. Outros, porque ouviram, porque testemunharam, porque ouviram falar, ficaram comovidos, ficaram sensibilizados com esta mensagem. E através desta sensibilização do coração, tornaram-se servidores. Depois é aqui que Lucas faz esta reflexão. Também a mim, e foi isso que falámos e refletimos a semana passada, também a nós, também a cada um de nós, também a Lucas, lhe cabe fazer uma representação da sua própria experiência com o Cristo. Porque cada um de nós tem o quê? Tem a sua própria experiência com Jesus. Então reparem que é através do nosso próprio exemplo, da nossa própria história, da nossa própria, sobretudo da nossa própria transformação, que nós vamos fazer o quê? Vamos também nós ensinar outros. Porque aquilo que se está aqui a aprender, nós estamos a aprender. Porque reparem, qual é a conceituação de ser discípulo? Quem é que sabe? O que é um discípulo? É um aprendiz. E nós somos aprendizes do quê? Somos aprendizes do amor. Então nós estamos a aprender a amar. Com quem mais amou. Então Jesus é o mestre. Nós somos os discípulos. Nós somos os aprendizes. Nós somos os aspirantes a benfeitores. Somos aspirantes a seres de luz. E também a nós nos cabe transmitir. Porque reparem, estamos a falar de factos que se cumpriram. É factual que Jesus veio à Terra e que amou as pessoas. Mas também tem que ser factual que a nossa vida seja essa representação. Porque senão nós estamos a seguir a Cristo. E isto é muito relevante, porque parece que é, pois, mas isso é lógico. Pois é, mas por vezes o óbvio tem que ser dito. Então tem que estar muito claro o que é que queremos fazer e se queremos fazer. Porque se também a mim me cabe
dar testemunho, se também a mim me cabe dar testemunho, eu tenho que perceber se estou preparado para dar o meu próprio testemunho ou não. E para já, se quero. Porque tudo está na vontade. Mas isso não se faz de ânimo leve. E é por essa razão que vamos ter que investigar. E é aqui que entramos no trecho em que vamos refletir. Portanto, e o trecho é, portanto, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início. E vamos fazer aqui um parênteses. E agora queria também ouvir alguém se fez alguma reflexão sobre este trecho, porque para quem não esteve a semana passada, portanto, nós vamos utilizar como método aqui, portanto, separar os versículos. Se houver vírgulas, nós vamos separar expressões numa primeira fase e depois, mais à frente, vamos começar a isolar palavras. Não significa que a gente não possa isolá-las já, mas as reflexões sobre o isolamento dos trechos ou sobre o isolamento das palavras, depois dão-nos, ou seja, aprofundando as palavras e aprofundando as expressões, depois dá-nos esta minúcia, dá-nos reflexões para depois compreendermos de uma forma mais global o versículo. E, portanto, agora está na hora de quê? De aprofundarmos um pouco. Então, eu queria saber se vocês fizeram alguma pesquisa, se refletiram sobre isso, ou se simplesmente vos vem alguma ideia relativamente a este trecho. Portanto, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início. Portanto, isto é Lucas que está a falar sobre o estudo aprofundado que ele teve que fazer desde o início. Ora, desde o início supõe-se ou subentende-se que seja desde o quê? Desde o nascimento do Cristo. E aqui, por exemplo, se é desde o início ou desde o nascimento, reparem. Quando nós temos este encontro com Jesus, nós não nascemos de novo. Não há um renascer. Estão a ver a simbologia já a trabalhar? E o que é que acontece? Já estamos a investigar. O que é que acontece em nós quando renascemos? O que é que muda? Vamos refletir um pouco sobre isto. O que é que muda com este renascer? Com o início? O que é que muda? O que é que mudou em nós com a entrada na doutrina espírita? O antes de Cristo e o depois de Cristo. O antes do Espiritismo e o depois do Espiritismo. Quem é que quer dizer alguma coisa? Nica, faz favor. Mudou o meu propósito de vida. Boa. Propósito. Vamos aproveitar esta palavra. Propósito. Mais. Agora vou deixar alguém dizer mais alguma coisa. Pronto, sim senhora. Bem educadinha, muito bem. Palmas para a Nica. Ora, Fernanda, diga lá. Se nós entendemos a doutrina, vamos para a doutrina e entendemos, há logo uma transformação, a maneira de ver, a percepção que vemos a vida, toda a nossa vida. Muito bem. Muito obrigado. Martinha? Para mim mudou em termos de ser consolador e de ficar mais sensível às coisas que me rodeiam. Muito bem. Mais alguém? Fernanda? Conhecer a doutrina realmente traz-nos maior entendimento. Mas esse maior entendimento
só vem com o trabalho. Se o trabalho não for efetivo, o entendimento não é profundo, o nosso renascer não é consistente. Portanto, a doutrina vem-nos ensinar, se nós nos predispusermos a sentir o que ela nos quer dar. Porque se nós formos agentes simplesmente passivos, nós nunca vamos fazer a evolução que se pretende. Portanto, nós temos que ser agentes ativos nesta que é a nossa reforma. Porque nós podemos ter 2 dias de espiritismo, podemos ter anos de espiritismo, e em 2 dias eu posso fazer muito mais do que faço em anos, se eu não for um agente ativo. Já posso deixar aqui estas reflexões. Muito bem, obrigado, Fernanda. E o Cândido, o que é que diz? Boa noite. Eu posso dizer que quando entrei para a doutrina, isto pode ser um chavão, mas é verdade. Eu mudei 180 graus na minha vida. E como diz a Fernanda, eu comecei a agir, a praticar mais o que fui aprendendo e continuo a aprender na doutrina. Ganhei conhecimentos com coisas que eu pensava, porque é que eu agia assim. Pronto, hoje encontro muitas explicações e tento todos os possíveis pôr em prática aquilo que a doutrina me ensina. Por isso é que eu digo que mudei 180 graus na minha postura, da minha caminhada. É isto que eu tenho a dizer. Só. Muito bem, obrigado, Cândido. Então reparem que, relacionando tudo isto, todas estas informações, nós precisamos do quê? Nós precisamos de investigar. Porque é da lei que todo aquele que busca acha. E nós estamos a fazer essa pesquisa aqui. Nós estamos à procura. Mas reparem que, porque é que Lucas, sendo um médico, como é que é a natureza das pesquisas de um médico? É superficial ou é profunda? É profunda É e tem que profunda. ser palpável, Tem que ser evidente. mensurável, não é? E é aqui que entra, por exemplo, a ideia da investigação científica. Porque o homem, não é? E à luz da ciência, há um método. Não é? A ciência utiliza um método para chegar a quê? Para chegar a conclusões. Porque a ciência procura factos. Não procura ideias ou crenças, procura-se factos na ciência. Allan Kardec, quando recebeu todas as informações do mundo espiritual, ele também utilizou um método. Que método é que o Allan Kardec utilizou como meio de aferir que as comunicações eram verídicas? Quer começar a dizer? O controle universal dos espíritos. Do ensino dos espíritos. Dos espíritos, sim. Exatamente. Então ele foi buscar o quê? Foi buscar de várias fontes para fazer o quê? Para chegar a uma conclusão. É exatamente isso que nós pretendemos fazer aqui. É que, com o contributo de todos, nós possamos chegar ao quê? A uma reflexão comum, a uma conclusão comum. Então reparem que este início, este renascer, segundo aquilo que nós dissemos,
há uma questão de um propósito, e estamos aqui a colocar hipóteses, não é? Um propósito de vida. Então é como se a investigação aprofundada que nós fizéssemos tinha como objetivo aprofundar o nosso propósito de vida. Parece-vos bem? É bom, não é? O que é que eu ando aqui a fazer? Qual é o meu propósito da minha vida? Depois, alguém que investigue como viver a vida. Também podia integrar-se. Como obter consolo? Também se podia aprofundar este estudo. Como ver a vida de uma forma mais sensível? Também podia ser. Como é que eu posso trabalhar de uma forma eficaz, de forma a que me faça sentir? Também podia ser. Então reparem que todos contribuíram com uma perspectiva de estudo, que não está certa nem errada, mas que é a nossa visão. Lucas também sentiu essa necessidade. E nós também vamos aonde? Também vamos sentir essa necessidade de investigarmos quem nós somos. Porque só fazendo essa investigação profunda do ser espiritual que nós somos, é que vamos descobrir outras dimensões em nós mesmos. Então não se trata aqui de uma leitura superficial sobre nós mesmos. Estamos a falar de um estudo que vai para além de um estudo académico. É um estudo espiritual. Porque quem é que sabe as camadas que tem em si? Quem é que consegue aceder às camadas que há em si? Então reparem, se as camadas, já que somos aprendizes do amor, podem ser camadas do sentir e da vivência do amor, comparativamente connosco, onde é que estarão as camadas celestes do amor do Cristo relativamente a nós? Até onde é que a nossa vida superficial consegue aceder às camadas mais profundas da vivência do amor? Para acedermos, vamos fazer aqui uma reflexão, para acedermos a essas camadas mais profundas do amor, a vida será, do ponto de vista material, será uma vida fácil ou será uma vida um pouco mais apertada? Como é que é o padrão humano? As pessoas amam, as pessoas compreendem-se, as pessoas são empáticas? Não são. Então, quem se predisponha a viver nas camadas profundas de si mesmo vai ser compreendido ou não? Não, não vai, porque a maioria não o é. Vai ser altamente incompreendido. Então, amigos, nós vamos ter que aprender a aceder a essas camadas mais profundas, a investigá-las, a experienciá-las, mas sem perdermos o equilíbrio da vivência do atrito. E essa vivência do atrito é que vai permitir que nós possamos aceder ainda a camadas mais profundas. E é por essa razão que o trigo se junta com o joio. Então nós não estamos para viver uma vida contemplativa. Nós estamos para viver uma vida de teoria.
uma vida de intelectualismo. Estamos para viver uma vida de intelectualismo, de compreendermos, mas, sobretudo, essencialmente, de sentir. Então, nós estamos numa grande escola, que é a Terra, que nos ensina a sentir, em várias camadas. Está a fazer sentido o raciocínio? Agora a ideia é, como é que eu consigo aceder a essas camadas mais profundas? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá refletir todos. O que é que cada um de nós tem que fazer para conseguir aceder às camadas mais profundas de nós mesmos? Perante esta questão, o que é que 2 ou 3 pessoas podem responder em relação a isto? Posso falar? O Pode, sim, senhora. autoconhecimento. Autoconhecimento, muito bem. Muito bem. E mais? Mas o autoconhecimento só se consegue fazer vivenciando, porque muitas vezes, Ora, aí está. ou a esmagadora maioria das vezes, nós só temos acesso ao autoconhecimento quando estamos perante a dificuldade e depois da dificuldade nós conseguirmos olhar para trás e perceber onde é que falhamos e o que é que estava errado. Porque na vida corrida que levamos, nós não percebemos isso. Portanto, a vida tem que nos fazer parar, tem que nos fazer pensar e aí entra a dificuldade. Só depois ou durante a dificuldade é que nós conseguimos refletir e perceber o que é que estava errado em nós. Mas nem sempre nós conseguimos ver isso. E quando não o conseguimos fazer, a dificuldade reaparece. Portanto, o autoconhecimento está relacionado com a dificuldade, pelo menos é o meu entendimento. Muito bem. Obrigado, Fernando. Reparem que há aqui uma palavrinha no versículo que diz: investigado tudo acuradamente. Ou seja, minuciosamente, Exatamente, minuciosamente. ao pormenor, mesmo ao Ao pormenor. detalhe. Então, se a investigação é sobre nós mesmos, nós temos que fazer uma investigação sobre nós ao detalhe, minuciosa. E como é que fazemos isso? Como é que eu reajo a uma agressão? Como é que eu reajo a uma dificuldade? Eu desisto ou continuo? Como é que eu reajo a uma má notícia? Como é que eu reajo a um não? Como é que eu reajo a um desprezo? Como é que eu reajo à vida? Então reparem que tudo isto necessita de ser investigado, porque nós temos que ter bem claro qual é o nosso objetivo. Porque já diz a Alice no País das Maravilhas, não é? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, nós temos que ter bem presente que para onde nós vamos é para o caminho de Jesus. É Ele que é o modelo, é Ele que é o guia, é Ele que é o leme, é Ele que é a bússola. Porque Ele é a obra completa, nós somos a obra em construção. É? Nica, faz favor. Também podemos fazer o paralelismo entre aquilo que nós achávamos antes da doutrina, como é que nós reagíamos, Exatamente. e como é que estamos a reagir depois de ter o conhecimento que já temos. Exatamente, Nica. Eu penso que aí já deve haver uma evolução, devemos notar uma reação mais positiva e mais proativa. Em princípio, deveria ser esse o resultado que o conhecimento
nos poderá dar. Exatamente, porque há dois inícios. Há o início da nossa encarnação atual e há o início do nascer do ventre da mãe e há o início do nascer do ventre com Cristo. Dois renascimentos, ou dois nascimentos. O Saulo e o Paulo. Cada um de nós antes da doutrina e cada um de nós depois da doutrina. No entanto, Nica, isto tem que se fazer uma reflexão. E tem que se investigar. Porque senão corremos o risco de estar anos e no nosso campo consciencial isso não está presente. Porque a vida é tão corrida que eu não tenho tempo para pensar. Calma. Como é que eu estou? Porque eu não tenho o hábito de olhar para mim. Nós temos pouco hábito de olhar para nós próprios. Os problemas dos outros nós vemos com muita frequência. Né? A trave. Né? O cisco no olho do irmão nós vemos. A trave no nosso ainda temos muita dificuldade. Então andamos aqui, de certa forma, iludidos, divertidos com as questões exteriores e esquecemos de fazer esta reflexão íntima. Portanto, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, lá dá um roteiro passo a passo de como fazer. O que é que ele diz lá? Patrícia, queres ajudar? Ele diz que temos que nos rever todos os dias, né? No final do dia, repassar todas as nossas atitudes, o que fizemos de bom, o que não foi tão bom, e tentar ressignificar, né? E não nos culpar, e não tomar isso como um peso, mas sim, até como a Fernanda já falou, como lição, né? E eu estava aqui refletindo e acho que a gente precisa de muita honestidade conosco, né? Muita sinceridade nesse processo de acessar as nossas camadas mais profundas. Porque a gente pode, você falou, pode passar anos, né? Eu fiquei pensando aqui, quantas pessoas passam anos em terapia, né? E ficam dando voltas em círculos, sempre no mesmo ponto, né? E achando que estão se aprofundando, estão se autoconhecendo e não estão, né? Estão se enganando. Então a gente precisa ter muita sinceridade e muita compaixão conosco, né? Nesse processo, não nos martirizar pelos erros que ainda vamos cometer, mas buscar não cometer os mesmos, né? Fazer essa revisão diária no final do dia. Até a nossa amiga Leia, que não está aqui, mas ela gosta muito de dizer que a gente poderia fazer 3 vezes ao dia, porque às vezes a gente chega no final do dia já esqueceu o que aconteceu na parte da manhã, mas nem sempre dá tempo. Mas para a gente, né, fazer esse repasse e tentar não repetir, né? Não repetir os erros e fazer com uma sinceridade de sentimento, com uma compaixão de que ainda estamos a caminho, estamos no desenvolvimento, mas já temos esse segundo nascimento que você falou, né? O nascimento da nossa consciência com Cristo, né? Em Cristo, e de que somos parte de um plano maior e temos um propósito maior. Muito bem, obrigado, Patrícia. É esse estado consciencial, né? Claro, nós estamos aqui, nós estamos noutro local qualquer. Isso denota em nós uma maturidade já. Denota em nós uma sensibilidade. Denota em nós uma consciência, mas também uma necessidade. Uma necessidade que nós muitas vezes nem sabemos de onde vem, mas que está cá. O facto é que nós estamos aqui. Estamos a querer aprender. Estamos a querer aprofundar-nos
nesta experiência de aproximação a Jesus. E isto é de uma riqueza muito grande. Nós estamos a estreitar laços com o Mestre. Nós estamos a abrir espaço para nos sintonizarmos com a espiritualidade superior. Para as nossas vidas. Unidas por este amor. Então não é uma coisa qualquer. É uma bênção para as nossas vidas. Nica, diga lá, se faz favor. Eu acho que isto também nos ajuda não só a refletir sobre os erros, mas a refletirmos sobre aquilo que já conseguimos fazer de melhor. E isso também vai contribuir para a nossa autoestima, que é o tal nosso amor, que também está cá dentro e que muitas vezes não conseguimos deixá-lo, digamos, brotar. Digamos que é a tal semente, começou a germinar, já começou a dar o caule, já começou a dar uma folhinha, mas ainda não floriu. E eu penso que isso está muito interligado com essa capacidade de nós também olharmos para aquilo que fazemos de bom. Claro que temos que corrigir os erros, mas temos que aprender a valorizar o que temos de bom. E nós, culturalmente, temos sempre tendência só para olhar para as falhas, que é bom, e devemos corrigi-las, mas também temos que aprender a olhar para aquilo que já somos capazes de fazer. E eu, como sou uma pessoa muito para o positivo, eu agarro mais naquilo que eu não era capaz e que agora já sou, do que propriamente nas coisas que eu faço menos bem, que eu acho que à medida que eu já começo a sabê-las fazer, já não caio tão depressa no erro de as fazer. Não sei se me estou a fazer perceber, mas pronto. Eu acho que quando estamos com o coração já na proatividade do bem, o fator erro existe, mas já não é, acho eu, tão grande como quando ainda andamos lá para trás. Portanto, o tal antes e depois de termos esse conhecimento. Claro, temos a tal influência espiritual, não é? Que às vezes não conseguimos controlar a 100%. Mas eu acho que todos nós temos que trabalhar o nosso amor próprio, sem aquele sentido egoísta do narcisismo, não é? Mas temos que ganhar essa força interna para depois conseguirmos combater melhor aquilo que temos de menos bom. Muito bem, obrigado pelo raciocínio. Fernanda? Eu só queria pegar naquilo que a Patrícia estava a dizer há pouco, quando ela estava a dizer que devemos refletir, não é? E até mais que uma vez por dia. No meu entendimento, o maior problema é que nós temos medo, sentimos medo, muito medo daquilo que a nossa consciência tem para nos dizer. E esse medo faz-nos retrair e faz com que nós não consigamos muitas vezes avançar e refletir sobre nós próprios, porque é a reflexão sobre nós próprios que nos faz dar o passo. E quando ela estava a falar foi o que eu pensei exatamente, que é o medo e este sentimento de medo que não nos deixa muitas vezes, ou que não nos deixa mesmo, avançar. Porque se nós nos desprendermos deste medo, nós encaramos aquilo que somos, os defeitos que temos e damos o passo. O problema é que quando nós sentimos medo, nos retraímos e não conseguimos dar o passo. E, portanto, esse passo que é tão necessário ao nosso exercício, não é, da vida, faz com que nós não o possamos dar e não nos deixa avançar. Portanto, é um passo grande que nós temos que fazer, é esta libertação e assumir que erramos, porque todos erramos, temos que assumir que erramos, entender que não devemos voltar a errar, apesar de muitas vezes, de forma mais consciente, nós acabamos por errar e fazer exatamente os mesmos erros. Muitas vezes dou por mim a pensar nisto, eu falhei novamente e não devia, para aquilo que eu sei eu não devia falhar, mas voltei a falhar, e depois é difícil
nós estarmos a repetir-nos nos mesmos erros e retraímos cada vez mais. Mas pronto, como eu dizia há bocadinho, nós não aprendemos à primeira, temos que repetir para aprender à segunda e assim por diante. Mas eu vejo às vezes em pequenas coisas da vida, muitas vezes as coisas mais elaboradas da vida se calhar ainda não as consigo ver, mas pequenas coisas muito pequeninas eu já consigo às vezes perceber que não devia ter feito daquela maneira. Mas o que é certo é que depois no dia seguinte tenho tendência para a repetir. Pronto, mas isto é um processo. Muito bem, Fernanda. Filipe, desculpa lá. Todo esse processo que estamos aqui a falar é sobre a nossa reforma íntima. Exatamente, era isso que eu ia dizer a seguir. E se a reforma íntima não é fácil e só será feita com tudo aquilo que nos aparece na vida, com tudo aquilo bom e de mau que nos obriga a fazer essas tais mudanças. Com a ajuda da doutrina, nós vamos tentando sempre fazer essas mudanças. É evidente que nem sempre as fazemos da melhor maneira, mas estamos sempre a aprender até conseguirmos. E a modificação que sentimos daquilo que a doutrina nos ensina é muito bom, é uma grande ajuda, porque se efetivamente não tivéssemos essa força desse ensino, não saberíamos muitas vezes como reagir nas vicissitudes da vida. E, portanto, isso ensina-nos a, cada vez mais, tudo aquilo que nos aparece, a fazermos a tal reforma que é necessária. Muito bem, Cristina, muito obrigado. Era exatamente isso. Portanto, nós estamos a falar, esta investigação é uma reforma íntima que tem que ser feita. Só que esta reforma íntima que tem que ser feita, ela pode ser, e é dolorosa. Não é pode ser às vezes dolorosa, ela é dolorosa. Porque se nós formos honestos connosco mesmo e não tivermos compaixão connosco mesmos, como a Patrícia disse, isto é um pesadelo. Porque investigar quem nós somos vai fazer com que nós encontremos muita sombrinha. E é o reconhecimento que, afinal, esta carinha laroca que aqui está também é um general. Também é uma pessoa inflexível. Também é um invejoso. Também é um vaidoso. Também se comporta de uma forma completamente antigónica àquilo que é a mensagem do Cristo em tantas situações. E um exemplo de quem viveu isto foi Paulo de Tarso. Quando ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Reparem, ele quer praticar o bem. E nós muitas vezes queremos praticar o bem. Mas o que é que acontece? Vem o general. Vem as nossas multidões que habitam em nós. Não é? Nós não somos nós somos uma multidão de reencarnações para trás. E as características de outras reencarnações permanecem de uma forma muito clara e é como se fosse um passado com uma corrente a puxar-nos para trás. E a gente quer ir para a frente. E o passado, o orgulho, o egoísmo, sempre a prender-nos as pernas. E nós a querermos andar. E os defeitos morais do passado sempre a puxar-nos.
É aí que entra o conceito de libertação do Cristo. Libertarmos-nos de quem temos sido para procurarmos ser outras pessoas. Então, isto faz parte do processo da reforma íntima. E quem sofre por não conseguir ser quem gostaria de ser, está então no bom caminho. Porque está a aprofundar-se na experiência. Porque reparem, o que é que Allan Kardec fala sobre o espírita? O espírita não é um ser perfeito. O espírita é aquele que, reconhecendo as suas más inclinações, né, procura melhorá-las. Então, isso é investigar. Isso é investigar acuradamente. Muito bem. Sara Freitas. Ruela para os Então. amigos. Boa noite a todos. Olá. Eu acho assim, o difícil é você achar o ponto de equilíbrio entre você enxergar o seu erro, né, e você se perdoar, porque nós temos uma tendência muito grande de amenizar o que nós fazemos de errado e enxergar no outro o que o outro faz de errado, né? E a gente se perdoa muitas vezes e a gente, como é que eu vou dizer? Às vezes o que nós erramos a gente não quer enxergar de uma maneira clara, a gente quer amenizar. Não, mas eu fiz isso porque a gente sempre acha uma desculpa, né? Por aquilo que a gente faz de errado. E o que o outro faz de errado, a gente acusa, a gente aponta de uma maneira, às vezes, até cruel, né? Então, assim, o difícil, eu acho, é achar esse ponto de equilíbrio, né? Até que ponto eu estou me perdoando tanto, eu estou passando a mão na minha cabeça dos erros que eu cometo, até que ponto eu não quero enxergar. Esse ponto de equilíbrio que eu acho a dificuldade. Muito bem. Também é uma boa reflexão. Onde é que termina e onde é que começa, não é? Maurício, faz favor. Olá. Olá. Então, eu estava pensando assim sobre a questão das nossas más inclinações, dos nossos erros, que às vezes eu não consigo ter consciência ainda de alguns dos meus erros, e aí eu preciso ter maturidade para observar quais são os comentários que as pessoas fazem ao meu respeito. Porque muitas vezes pessoas, às vezes até antipatias nossas, pessoas que de repente não gostam muito da gente, conseguem visualizar de forma bem clara quais são essas nossas más inclinações. E aí eu preciso ter maturidade para daí, então, escutar o que essas pessoas falam, por mais que possam existir exageros, tirar daí a aprendizagem. Eu acho que seria isso. Muito bem. Aprender com a crítica. Porque geralmente os nossos amigos só nos passam a mão pelas costas. Filipe, gosto tanto do Filipe. Pois. Então, e o Filipe noutros ambientes que não seja na casa com o Evangelho? Será que as pessoas gostam assim tanto de mim? E de vocês? Será que gostam assim tanto de vocês? E quando elas dizem, não é? Às vezes aquelas verdades, ainda ficamos ainda mais irados. Então, reparem, aprender também com os nossos adversários é, de facto, para já, fazermos a reflexão se efetivamente é verdade. Né? Se for verdade, temos que acolher com carinho. Né? Se não for, também não temos que nos deixar contaminar com a crítica. Portanto, há aqui este equilíbrio também. Cândido, faz favor. Nós podemos fazer as reflexões que quisermos e que pudermos e que devemos fazer, mas a Fernanda há bocadinho utilizou uma palavra que é a nossa essência, que é o medo. Nós temos medo da mudança. Podemos refletir, chegar ao cerne da questão, mas depois começamos a interrogar. E se eu mudo? O que é que vai mudar? E é esse medo que as pessoas têm, e eu falo por experiência própria de falar com pessoas, e é o medo. E o ser humano tem que perder esse medo. Nós temos que perder esse medo. Era só isto que eu queria dizer.
Isso é quase impossível, digo eu, porque tudo isso faz parte do ser humano. Eu sei, Cristina, Porque plenamente, é por isso. plenamente, É por isso que não há espíritos maus nem espíritos bons, porque todos nós e todos os espíritos têm o lado sombra e o lado luz. exatamente. Por isso, Uns vão atenuando esse medo, mas o medo existe sempre. existe sempre, tudo isto faz parte. E é por isso Exato. que nós devemos ter algum discernimento para conseguir modificar e para conseguirmos a tal reforma íntima, só isso. Exatamente. Porque É isso tudo mesmo. aquilo que foi aqui dito faz parte do ser humano. Desde sempre. Desde sempre. Sim, sim. Desde os apóstolos, desde sempre. É sempre esse lado que toda a gente tem. E por isso, não sei se o Filipe concorda ou não, de não haver espíritos maus. Sim, há espíritos em desenvolvimento. Pronto. Que há sempre o lado sombra e o lado luz. Claro. Dos espíritos e de nós. É de onde nós viemos, desses, Pronto, é desses estados, não é? Ora, Patrícia, se faz favor. Eu sinto medo como, sim, é parte da nossa essência, né? Mas a nossa essência de sobrevivência, né? É um hábito ainda que a gente tem de reagir para sobreviver. Então, é uma aquisição que foi feita, né, pelo comportamento humano, para a gente poder reagir e estar alerta. E muito também cultural dessa questão de não mudar, né? A não mudança é o padrão. Então a gente fica com medo de mudar e não ser aceito, né? Não ter aceitação. E numa questão cultural que foi, né, sendo colocada para nós de que temos que ser seres iguais e padronizados. E assim não fomos criados assim, né? Fomos criados únicos, cada um com o seu propósito. Então o medo, ele até um certo momento da nossa evolução nos trouxe, né, ao ponto que deveríamos chegar para nos transformarmos de princípio inteligente em seres inteligentes, mas a partir do momento que tomamos a consciência e ganhamos aí o pensamento contínuo e essa, né, possibilidade do livre-arbítrio, a gente precisa transformar o medo em possibilidade de ação, de transformação, senão a gente fica realmente preso em só reagir e não tomar decisões para o melhor, né? E sempre na proteção, na defesa. Então, o medo pode nos ajudar a sair do lugar, mas se a gente ficar com esse conceito que nós temos, tanto da nossa, né, trazido da nossa evolução, adquirido pelo hábito, quanto cultural, que foi estabelecido que, né, temos que ser padronizados, temos que ser iguais e, na verdade, a única coisa certa é que tudo muda e a gente precisa, né, entender essa realidade, aí sim não teremos mais medos de errar e sairemos do lugar e faremos nossas reformas e transformações. Muito bem, Patrícia. É que essa questão que tu estás a trazer é porque isso é muito profundo, porque nós desenvolvemos esses hábitos das necessidades primárias no reino animal. Ou seja, é aí que o espírito, que o ser, que o princípio inteligente vai desenvolver os instintos. E nós trazemos, quando ganhamos consciência de nós mesmos, trazemos em nós muito essa animalidade. Porquê? Porque grande parte da nossa história foi quê? Conservarmos a nossa integridade física, garantirmos o alimento, garantirmos a nossa reprodução, ou seja, as bases. Mas agora, já começando a libertar-nos desses princípios animalescos que ainda habitam muito em nós, estamos noutro processo. E por isso é necessário investigar. Fernanda. Eu só queria acrescentar que alegremo-nos, porque se nós já reconhecemos que temos medo, se nós já reconhecemos alguns dos nossos erros, mesmo que não os consigamos
corrigir. Então alegremos-nos porque estamos no caminho. Eu agora dei por mim, quando a Patrícia estava a falar, dei por mim exatamente a pensar isso mesmo. Fernanda, alegra-te, porque se tu já reconheces tudo isto, por mais pequenino que seja o erro, por mais... E enquanto vocês estavam aqui a falar, eu já estava aqui a lembrar de alguns dos meus erros, que não se mudam de um dia para o outro, obrigatoriamente não se mudam, mas que eu percebo que vão mudando muito devagarinho, mas o que é certo, ainda não estão como eu gostaria que eles estivessem, com a consciência que eu tenho hoje, mas estamos no caminho. E aquele que muito tem, Deus acrescenta, e ao pouco que tem, Deus ainda tira. Portanto, alegremo-nos porque já temos muito e Deus vai nos dar ainda mais para que nós possamos fazer um caminho mais bonito, mais consciente, mais de crescimento moral, porque este crescimento moral, quer queiramos, quer não, traz-nos uma alegria interior fantástica. Eu falo pela minha experiência e acho que tudo isto vai contaminar, esta força divina vai contaminar-nos a todos. Uns mais devagar, outros mais rapidamente, mas esta força dá-nos um alento assim maravilhoso. Um beijinho para todos. Obrigado. Alexandra. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão-me a deixar muito ansiosa com essa conversa tão triste, tão triste, tão triste. Isto é tudo, você quer, por amor de Deus. Não, este final agora não foi nada triste, desculpa lá, Alexandre. É para ser Nada agora malzinho. não disse nada triste, disse tudo bem. Não, finalmente alguém se lembrou, né? Finalmente, e eu agora venho só reforçar, é assim, graças a Deus, todos nós temos consciência dos nossos erros, ou seja, é muito bom ter consciência daquilo que não conseguimos. A partir daí vamos trabalhar para conseguir. Ou seja, é uma benção estarmos aqui e termos esta sensação de que todos erramos, não é? E a partir de agora é trabalhar. Vamos começar a trabalhar e andar para a frente. Bem, não é só a partir de agora, já foi. Já, sim, mas a partir de agora, assim, tudo certinho, muito certinho e direitinho. Como agora é acelerar, mas... minuciosamente e, como é que é? E de uma maneira acurada. Fisioterapia espiritual, mana. Muito bem. Ai, não, que eu estava a ficar, comecei a ficar assim um bocadinho, temos que alegrar isto, senão não pode ser. Alegra-me isto. A Fernanda já alegrou. Muito bem. Ok, então vamos fechar aqui este trecho. Acho que já refletimos o suficiente sobre ele e, portanto, esta investigação tem que ser feita de uma forma minuciosa para que se cumpra cada vez mais em nós esta obra. Somos influenciados pelas personagens, mas também somos influenciados uns pelos outros. Portanto, estamos nesta grande construção, neste grande objetivo que é a nossa reforma íntima, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Estamos numa grande espiral ascensional, né? Há uma frase que é, acho que é Alcione que diz, que é: o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não será atingido sem a vivência de todos os detalhes. Então vejam, o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos sem a vivência de todos os detalhes. Acho que cai aqui que nem uma luva. Nós vamos ter que viver todos estes detalhes. Vamos viver experiências dolorosas, vamos viver experiências alegres, Alexandra, vamos viver muitas alegrias, vamos viver momentos menos bons, mas todas essas vivências farão de nós almas cândidas.
E isso é muito bonito da gente saber. Porque dá-nos vontade de querermos iniciar esse caminho. Ou de estarmos nesse caminho. Isso é muito bonito. Muito bem, então vamos trazer aqui à conversa o outro trecho. Pareceu-me oportuno escrever-te. Alexandra, diz. Só para terminar, vou só contar aqui uma história muito, muito, muito rápido. Sim. Eu ontem cheguei ao pé de uma senhora no internamento e ela estava a chorar na cama, pronto, porque queria ir embora para casa e pronto. E pronto, eu não podia chegar lá e pôr-me a chorar ao pé dela, né? E então vamos embora, levantar, trabalhar, vamos lá embora, passou-lhe logo. Ah, cá choros para ninguém. Vamos, mas é trabalhar e eu queria falar com o médico. Eu vou falar com o médico, já venho aqui dar-lhe o recado. Tem que ser assim. Nós vamos entrar naquela não pode ser. Temos que alegrar isto e andar com isto para a frente e começar, vá. Jesus fazia sempre isso, é o retirai-vos. Do quê? Retirai-vos do quê? Desse estado mental, desse tipo de conversas, desse tipo de ambientes. Não está favorável, então? Dar à sola. Nem que seja a nível de pensamento. Muito bem. Então, pareceu-me oportuno escrever-te. Ora, escrever o quê? Reparem, quando se escreve, vem-me esta reflexão. Nós temos sempre o quê? Temos um receptor, né? Um emissor e uma mensagem. Quando alguém escreve, tem que ter um conteúdo, tem que ter uma mensagem. Qual é que seria a mensagem que Lucas quer escrever em tempo oportuno através destes textos? Quando há uma circunstância oportuna, é porque faz sentido. E não nos podemos esquecer que a escrita é um meio de comunicação. Então, qual é a mensagem que ele quer escrever? É porque nós podemos estar a falar de Lucas, e quando falamos de Lucas, falamos da questão superficial textual. Camada superficial. Quando vimos para nós, reparem que também nós vamos ser o quê? Cartas vivas. Ou seja, a vivência desta reforma íntima é uma forma de escrita, sem dizer ou sem escrever uma palavra. As linhas e os parágrafos que cada um pode escrever são o quê? São as práticas de caridade que cada um faz. São as boas ações que cada um possa fazer. São as pequenas ações que cada um vai construindo. Porque estamos a escrever o quê? A nossa própria história. E é essa história nossa que tem que ser escrita. Nica, faz favor. Eu acho que é darmos o exemplo, mas com a coerência que este conhecimento nos dá daquilo que sabemos e daquilo que temos que pôr em ação. E esse pôr em ação terá que ser sempre muito coerente com aquilo que pretendemos ser. Daí o exemplo, mas que sejamos realmente um exemplo coerente com as ideias que nós estamos a pôr em ação. Porque é o tal evangelho vivo que nós temos que ser.
trazer para os outros, digamos, o exemplo que de facto Cristo foi à época também. Ele não deixou nada escrito, ele exemplificou e deu o testemunho vivo e a cores do que é o amor. Pois os outros é que agarraram no exemplo e passaram a mensagem para a posteridade, não é? Mas também havia o costume oral, não é? Só que a escrita acaba por ser também o reforçar desse testemunho oral. Mas eu acho que nós, espíritas, temos que ter essa capacidade de equilibrarmos aquilo que aprendemos com aquilo que fazemos e sermos realmente o tal exemplo vivo, que é esse que importa, é esse que deixa marca. Porque às vezes podemos estar a falar muito bem, mas se fizermos a seguir menos bem, o que fizermos é que fica na memória das pessoas e não aquilo que dissemos. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Repare, nestas três figuras, emissor, receptor e mensagem, o que é mais importante? A mensagem. É a mensagem. E qual é que é a grande mensagem que este texto traz? O amor, certo? Eu, pelo menos... O autoconhecimento. É a grande mensagem, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é do Cristo. A mensagem é a mensagem do amor. Então nós temos que ser a representação viva desta mensagem. Fernanda. Olha, eu queria me debruçar aqui um bocadinho, porque eu já tinha feito uma pequenina pesquisa, não Ótimo. com estas minúcias que tu aqui escreveste, mas eu logo no início, nos inícios tinha aqui, e portanto tinha aqui algo aqui escrito. E eu vou-me debruçar aqui um bocadinho, pareceu-me oportuno. Exato. E nós temos que perceber, e agora de encontro também àquilo que nós já tínhamos dito neste tudo acuradamente, portanto aqui esta minúcia. Nós temos que perceber que todo o nosso percurso tem uma ordem. Não é possível nós saltarmos de graus. E existe uma sequência lógica nesta nossa construção. Portanto, o que é oportuno? É oportuno ocorrer na minha vida hoje? É oportuno ocorrer na vida de outro amanhã? Porque nós não podemos saltar. Nós temos que vivenciar todas as circunstâncias para que possamos aprender. Então, se hoje é oportuno, é hoje, é agora. Nós estamos aqui hoje porquê? Porque nas nossas vidas é oportuno, é necessário hoje esta aprendizagem. Não foi ontem não foi. Ontem nós não estávamos em condições. Portanto, a sequência lógica não chegou a ontem, chegou a hoje. Portanto, pareceu-me oportuno, eu entendi desta forma. Entendi que realmente nós todos temos o nosso tempo e o meu tempo não é igual ao tempo de um qualquer de vocês. E pronto. Muito bem. Então, hoje, para as nossas vidas, é oportuno estarmos aqui. Se calhar há 5 anos atrás, não era oportuno. Porque as nossas vidas tinham outra dinâmica. Estávamos em outros processos. E hoje é oportuno estarmos aqui. E por isso aqui estamos. Porque também a nossa história e a nossa evolução trouxe-nos até aqui. Foram as nossas decisões, bem ou mal formadas, que nos trouxeram aqui. Então é oportuno nós estarmos aqui. E será oportuno em outras circunstâncias, nós também o quê? Nós agora estamos numa fase de aprendizagem.
mas capacitando-nos, vai ser oportuno nós vivermos os ensinos. Porque isso vai acontecer. Já que vamos ter que viver todos os detalhes, e a vivência não é intelectual. A vivência é a experiência da vida. É a vivência do dia a dia. Nica. É o oportuno, mas também vai surgir a oportunidade. Pois. É a conjunção das duas coisas. Porque, por exemplo, há 5 anos atrás, eu não tinha o tablet, que foi a oportunidade que me surgiu para eu estar aqui. Agora lembro-me de uma coisa. Reparem a ideia da sintonia. É o nosso querer com o querer de Deus. Isso é que cria a oportunidade. Nós criamos em nós a própria oportunidade, porque Deus sempre quer. Deus ama infinitamente os seus filhos. Só que agora é que nós estamos a começar a cogitar a hipótese do nosso próprio desenvolvimento e do nosso próprio estudo e da nossa própria reforma íntima. Então, quando nós emitimos ao alto essa necessidade, a vida torna-se oportuna para as circunstâncias. Quando o trabalhador está preparado, o que é que acontece? O trabalho aparece. Aparece o trabalho. Pois, exatamente. Então, reparem, quando estávamos predispostos a aprender, o estudo apareceu. Quando o nosso coração fica preparado para as coisas, não só para o estudo, mas para outras coisas, as coisas aparecem. Porque nós traçamos o nosso caminho. Nós é que forjamos o quê? As nossas próprias necessidades. São as nossas atitudes que vão definir o nosso futuro. Porque a lei de Deus é única. E, portanto, muitas vezes, os apertos levam-nos a novas consciências. A nova consciência é que faz o quê? A mudança de comportamento. Então, nós criamos esta reunião. Estamos aqui vinculados porque, a certa altura, temos necessidades iguais. E por isso aqui estamos. Porque é oportuno estarmos aqui. Criou-se umas circunstâncias divinas que, fruto da lei da afinidade, é oportuno nós estarmos todos aqui. Olhem que beleza. Que espetáculo. Ora bem, então estava eu aqui a ver, pareceu-me oportuno escrever-te. Há uma diferença entre parecer e ser. Porque isso tem a ver com o quê? Com o grau de consciência. Porque às vezes parece-nos que era o momento, mas não era. Eu já tentei abrir um centro espírita aqui em casa, sou mesmo doido. Mas não era o momento, mas pareceu-me, mas não era. Não era. E vocês? Quantas coisas tentaram fazer, criar, construir e deram errado? Não era tempo. Ainda não era tempo. Ainda não era oportuno. Porque havia outras necessidades prioritárias. Porque quando for oportuno, as coisas também passam. Eu julgo que isso, Filipe, desculpa estar a interromper. Eu julgo que isso terá a ver também, e muito, pela minha experiência pessoal, com o grau consciencial que nós temos. Exatamente. Portanto, nós parece-nos. Pois, porque o parecer não é ser, é exatamente isso. Que é o momento.
que é o momento certo e que nós já sabemos tudo o que é necessário para aquele momento. Mas quando ele não dá certo, nós depois vamos perceber que efetivamente ainda não sabíamos tudo o que era necessário para aquilo que queríamos concretizar. Isso Portanto, toca lá está aqui o noutro, parecer. isso toca aqui noutro ponto, ó Fernanda, que é, neste processo de reforma íntima, este parecer e o ser toca aqui com a obediência à lei de Deus e à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes parece-nos que é aquele emprego que é bom. E afinal não era. Ou que aquela pessoa era boa. E afinal não era. No fundo é. Porquê? Porque constrói aquilo que é necessário para nós. Então há aqui esta diferença entre o parecer e o ser. Na verdade era. Só que parecia-nos. E isto é muito interessante também de refletir sobre isto, porque nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas menos boas. Reparem, às vezes aquilo que nos parece uma aflição é a nossa cura. Uhum. E às vezes aquilo que é a nossa festa e o nosso sorriso vai ser a nossa desgraça. A diferença entre o parecer e o ser. Muito bem. Então, pareceu-me oportuno escrever-te. Em ordem. Sara, queres complementar alguma coisa? Eu achei interessante. Espera aí, Felipe, deixa eu só tirar. Está aparecendo uma imagem no fundo aqui, só um momento. Faz mal, estás à vontade. Portanto, vamos refletindo já aqui sobre o em ordem. Portanto, não é um acaso. Diz. Felipe, Sim. é o seguinte, sobre essa questão de que às vezes o que você falou, que é o, né, não parecer, eu me lembrei de uma reflexão de um estudo que eu assisti do Haroldo Dutra, que ele fala que Deus não dá uma serpente ao filho que pede pão, né? Mas às vezes a serpente que nos chega, o pão que nós queremos, não é o que nos faz bem, né? Às vezes aquilo que a gente está recebendo, aquela serpente que a gente pensa que é serpente, não é a serpente, é o pão que nós estamos recebendo, entendeu? Então aquilo que nos acontece de ruim, que nos chega naquele momento, não é o ruim para nós, né? Talvez o ruim seria aquilo que a gente deseja, que Deus, que é pura bondade, ele sabe e ele enxerga muito além de nós, ele nos dá justamente aquilo que é bom para nós, né? É só isso que eu queria dizer. Muito bem, é exatamente isso, Sara. Portanto, aquilo que numa primeira tomada de vista parece uma desgraça, depois vem-se a tornar uma das grandes bênçãos para as nossas vidas. Então, há aqui uma ordem, não é? Portanto, a escrita de Lucas traz uma sequência, ele tem esse cuidado de trazer um evangelho quase biográfico, não é? Recolher o melhor dos relatos de Maria, o melhor de algumas revelações trazidas ou pelos próprios discípulos ou por pessoas que estiveram bastante próximas dele, e pretende colocar isto de forma ordenada. Ora, aproveitando a reflexão da Fernanda, portanto, também no processo evolutivo, também na dinâmica da reforma íntima, é de grau a degrau. Não há saltos quânticos. O processo da reencarnação é exatamente isso. É vida após vida, após vida, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Sem beber, porque há uma frase, uma cantiga que não é beber, cair e levantar. Aqui pronto, aqui não é só cair e levantar. Errar, arrepender e reparar. Esta é a nossa espiral. Mas então há uma ordem. Ninguém
passa a espírito puro de um momento para o outro. Isto, de certa forma, é consolador. E aqui lembro-me sempre de reflexões que fiz no trabalho de manhã, que é o poder das pequeninas ações. Das migalhas. O poder das migalhas. O poder de uma pequenina ação em família. O poder da pequenina ação no trabalho. O poder do pequeno pensamento de bondade. O poder das pequeninas coisas. E reparem, 1 segundo, 10 segundos, 60 segundos, 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década. Tudo isso são migalhas naquilo que é o quê? A eternidade do Espírito que nós somos. Então, para nós construirmos este ser multidimensional que nós um dia seremos, é a construção destas pequeninas migalhas. Porque há uma ordem. E quando nós começamos a ter uma relação mais íntima com essas pequenas migalhas, nós começamos a subir de patamares. Reparem, aproximaram-se pessoas aqui da Casa com o Evangelho que não conseguiam orar. E não tinham que saber. Mas com as pequenas migalhinhas de irem assistindo, de irem ouvindo, de irem compreendendo, de irem ganhando um bocadinho de confiança, de se irem integrando um bocadinho mais, ir deixando os medos, o que é que fez? Fez com que nós hoje tenhamos pessoas tranquilas a fazer uma prece. Mas toda a grande jornada começa como? Com um passo pequenino. Então, a grande construção macroscópica do ser que somos é a construção destas pequenininhas coisas. E nós, às vezes, queremos tantas coisas e esquecemos do essencial. Querem um exemplo? Nós que somos espíritas. Queremos revelações do mundo espiritual, benfeitores, anjos, caídos dos céus. Queremos ter uma mediunidade 100 vezes melhor que a do Chico Xavier. Queremos anjos que entram para as nossas portas. E esquecemos às vezes de dizer obrigado às pessoas. Ou bom dia. Já viram como é que a gente é? Como é que eu posso crer grandes revelações do mundo espiritual se eu primeiramente nem consigo respeitar o outro? Agora digo-vos uma coisa. Se cada um de nós for construindo estas pequeninas coisas simples, cuidado. Sabem porquê? Porque estamos a abrir espaço em nós e no céu para que as grandes obras se cumpram nas nossas vidas. Sabem aqueles pensamentos que ninguém ouve e que ninguém vê? Sabem aqueles sacrifícios que se fazem que só vocês é que sabem? Sabem aquelas preces sentidas que a gente faz por alguém
mas que a pessoa não tem a mínima noção de nada daquilo que está a acontecer. Pois é. Há um pai que vê tudo isso. Então, quando nós conseguimos no oculto fazer as coisas pequeninas, não nos espantemos que Deus nos dê as coisas grandes. Então, o que a gente tem que aprender é: aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se conseguir rebaixar será levantado. Porque nós ainda necessitamos muito do apoio dos outros, das palmas dos outros, do reconhecimento dos outros. Mas tendo em nós que essa visão de Deus sobre nós, sobre a nossa consciência, é uma realidade, Deus para nós fica a ser suficiente. Porque sabemos quem somos, sabemos o que estamos a fazer e cremos no poder das pequenas coisas. Nica, faz favor. Eu acho que é com essas pequeninas coisas que nós vamos construindo a tal montanha que temos que subir dentro de nós mesmos. Quando chegarmos ao cume, é quando estaremos mais perto, de facto, de Deus e mais próximo dele, digo eu. Mas eu acho que é esse aglomerado de pequenas atitudes que vamos construindo, tal grãozinho que faz a montanha, que faz o monte dentro de nós. Muito Veio-me bem, agora Nica. essa Essa imagem. inspiração. Muito bem, obrigado. Virgílio? Tem que ligar o micro, Virgílio. Não está ligado o micro. Tem que ativar o micro. Eu hoje dou graças a Deus de ter tido uma família difícil, porque vim parar ao espiritismo derivado a isso. E eu hoje não me consigo rever se não fosse espírita. Eu penso muitas vezes, o que é que seria de mim se eu não fosse espírita? E pronto, isto há males que por vezes vêm por bem, não é? E eu hoje acabo, pronto, o sofrimento que eu tive, eu hoje estou a ser compensado desse sofrimento que eu tive. E hoje eu consigo me ajudar melhor a mim, ajudar também algumas pessoas, na medida do pouco que eu ainda sei, mas acaba por ser uma situação muito benéfica, bom, ter vindo aqui parar, porque eu penso, se eu não tivesse conhecido o espiritismo, e eu só conheci o espiritismo devido à família difícil que eu tive. Eu tive uma pessoa que me indicou o espiritismo, e eu fui. E também me tinham indicado outras igrejas, para ir a outras igrejas, e eu, pronto, aquilo não me chamou a atenção. E foi a primeira vez que eu fui ao espiritismo, ao centro espírita, e fiquei até agora. Há 6 anos até agora, e pronto, e vejo que realmente isto é uma situação fabulosa, pronto, esta aprendizagem todos os dias que nós temos, com o Filipe e com todos os amigos, isto é muito gratificante. Muito bem, obrigado, Virgílio, também pelo contributo, está bem? Então, em ordem, nós também estamos a aprender a colocar a nossa vida em ordem. A pôr os pensamentos em ordem. A pôr as atitudes em ordem. A colocar as finanças em ordem. A colocar tudo em ordem. A sermos homens no mundo, mas também a tratarmos da nossa espiritualidade. E como é bom estar em ordem. Estar em ordem é cumprir a lei de Deus. Estar em ordem é ter a consciência tranquila. Estar em ordem é a gente fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Isso é estar em ordem. Nica? Epá, eu estou com muita inspiração Está inspiradíssimo. Também é assim, com tanto benfeitor aí atrás de si, né? Não sei, cada vez... É passividade a cada um, uma vez de cada um, uma inspiração de cada um. Então é isso, e também aprendermos a dar importância
à ordem das coisas. Qual a importância que devemos dar a cada coisa. Também é uma aprendizagem que eu acho que através desta troca de ideias também vamos conseguindo fazer, não é? Tal e qual. Porque antes da doutrina as coisas tinham uma importância e depois da doutrina começam a ter outra. Pelo menos para mim fez toda uma diferença, apesar de havia coisas que eu, graças a Deus, se calhar de outras vidas já não trazia assim muito baralhada a ideia, mas ainda estavam um bocadinho trocadas. Agora, graças a Deus, já estão no sítio certo. Muito bem, obrigado, Nica. Marta? Eu agora achei um piadão, porque eu estava aqui a ler na sequência do que a Nica disse, mas estava aqui a ler o que é que o Haroldo escreveu sobre a ordem, e foi precisamente aquilo que a Nica acabou de dizer, ou seja, é aquilo que nós vamos tendo como ordenado na nossa vida, vamos ordenando as coisas na nossa vida, e realmente ele aqui também diz que tinha em mente compor uma narrativa ordenada, e é só isto, achei curioso. A Nica está inspiradíssima hoje. Muito bem. Então, passamos aqui para o excelentíssimo Teófilo, para terminarmos hoje este versículo, está bem? Excelentíssimo Teófilo. Há várias narrativas sobre o nome Teófilo, várias interpretações. Uns exegetas dizem que era um soldado romano, algum romano. Outros poderiam dizer que era uma pessoa, um cristão, portanto, com grandes conhecimentos da própria doutrina. Outros dizem que é num sentido figurado, porque a etimologia da palavra Teófilo, como sabem, é amigo de Deus. Portanto, poderia ser todos os cristãos ou o leitor, também pode ser interpretado como o leitor. E atendendo aqui ao simbolismo, né? Porque nós temos que perceber que há sempre aqui a camada simbólica das palavras, faz mais sentido, no meu ponto de vista, que seja o cristão, neste caso o espírita, que somos nós, não é? Portanto, o amigo de Deus, todo aquele que cumpre a vontade de Deus, todo aquele que se aproxima da lei de Deus. Reparem, nós estarmos a ler isto, estarmos a estudar o Evangelho, estamos a aproximar-nos, estamos a ser amigos de Deus, não é? Estamos a aproximar o nosso coração de Deus. E, portanto, na verdade, Ele está a dirigir-se a cada um de nós. É? Portanto, é como se fosse uma advertência. É como se fosse uma preparação. É como se Lucas nos dissesse assim: pessoal, século XXI, vamos ler este texto, mas sempre com a ideia da reforma íntima, a ideia da evolução do ser, a ideia do auto-melhoramento, do auto-aprimoramento, da construção da obra divina no teu coração. Portanto, este vai ser sempre o mote. Reparem como é que o prólogo nos dá aqui o mote para depois a gente entrar mesmo no Evangelho. Ou seja, a perspectiva da leitura depois do Evangelho deve ser o quê? Esta reforma íntima, esta transformação, este ser a ser construído capítulo a capítulo, personagem a personagem, versículo a versículo. Agora reparem, nós estamos no prólogo. Só com muita fé que a gente vai conseguir estudar o Evangelho de Lucas encarnado a este ritmo, mas também nós estamos preocupados, porque nós sabemos que a vida existe e pré-existe e pós-existe, não é? Portanto, imagino nós lá todos cheios de luz, não é? Lá na seara de girassóis, lá no mundo espiritual, depois a inspirarmos outros aqui, não é? Portanto, vai ser a nossa vida. Mas reparem que temos que aproveitar os momentinhos todos aqui. Então, excelentíssimo Teófilo, para já estar a tratar com dignidade, não é? Quando há aqui estas referências do excelentíssimo, estar a falar com uma autoridade. Há aqui algumas interpretações sobre isto. Mas queria ouvir de vocês, se alguém fez alguma pesquisa sobre isto, se alguém quer dizer alguma coisa relativamente a isto, portanto,
conjugando aquilo que já foi dito, quais são assim algumas inspirações que possam ter em relação a este excelentíssimo Teófilo. Portanto, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo. Alguém quer dizer alguma coisa? Fernanda? A mim o que me apraz dizer sobre isto é porque é o seguinte, nós estamos a tentar... interromper, oh, Fernanda, desculpe lá só um bocadinho, não é só para dizer adeus porque me tenho que me retirar, está bem? Sim, senhora Cristina, obrigado. Boa noite. Desculpe estar a interrompê-la. É amanhã, se Deus quiser. É amanhã, se Deus quiser. Portanto, aqui o que me apraz dizer era o seguinte, portanto, se nós estamos aqui a conhecer-nos, se nós estamos aqui paulatinamente, logicamente, de grau a degrau, a fazer esta aprendizagem, a quem é que nós devemos satisfação? Quem é que nos rege? Deus. Então, toda esta aprendizagem, este percurso tem que ver com Deus. Então, nós temos que o reverenciar, nós temos que o louvar, porque tudo o que nós temos é e vem de Deus. Foi aquilo que me ressaltou quando li nestes momentos. Muito bem, Fernanda. É muito bem colocado o teu pensamento. Portanto, esta questão lá está, até mesmo do cumprimento da lei de Deus, não é? Porque quanto mais cumprimos a lei de Deus, mais próximos estamos dele. Portanto, é uma questão consciencial também. Patrícia? Acho que é só um complemento, porque quando a Fernanda se refere aí, né, que temos que nos remeter a Deus, e aí você fala, temos que cumprir as leis de Deus que estão aonde, né? Fiquei pensando esse Teófilo ser um chamamento à nossa consciência. Muito bem. Né? Nos lembrando que estamos fazendo esse processo, que estamos mergulhando, né, em nós mesmos e buscando esse conhecimento, esse entendimento para viver as leis e para trazê-las, né, aflorada na nossa experiência e para poder brilhar a nossa luz e que a nossa consciência desperte plenamente. Muito bem. Eu fico maravilhado com isto. Eu posso também complementar uma coisa? Pode, sim, senhora. Eu tenho que libertar a minha inspiração, senão isto não prevento. Quem é que vai falar agora? Só para a gente ter uma referência do autor, não é? Ai, não faço ideia. Isso eu deixo a vocês que têm a capacidade de interpretar aquilo que eu não sou capaz. Sim, diga. Não, eu estou a dizer que o Teófilo acaba por ser, como eu escolhi, a minha personagem era Lázaro, que era o amigo de Jesus, não é? O amigo de sempre. E eu acho que este Teófilo representa esta amizade que nós temos intrinsecamente com Jesus. Todos nós. Somos todos Lázaros, de alguma forma. Só que há uns que têm essa consciência, não é? E há outros que ainda estão a adquirir. Mas, de facto, nós, quando conseguimos ter esta afinidade, somos, na verdade, Teófilos ou Lázaros em relação a Jesus. Eu fiz essa equiparação, digamos, às duas situações. Até porque, Ónica, nós não nos conseguimos dissociar de Deus. Portanto, nós fomos criados pela sua vontade. Portanto, nós estamos e estaremos sempre intrinsecamente ligados a este Pai. Sim, mas eu agora ia chegar ao Pai através do Filho. Estava a ir... Eu sei que sou irmã e que sou filha, mas agora estava a chegar ao Pai através do meu irmão. Exato, é um caminho. Muito bem, Alexandra. Olha, é só para dizer que eu andei a investigar e não achei aqui piadas, é só duas frases que estão escritas no livro Nosso Mestre, do Huberto Rodan, em que diz assim:
Quem não crê nas palavras de Jesus não é amigo de Deus. Lindo. E depois outra frase que é: não deve temer os homens quem é amigo de Jesus. Muito Não bem. deve temer os homens quem é amigo de Jesus. Pronto, tudo quer dizer que temos que cada vez mais, não é, crer nas palavras de Jesus e aprender e seguir as palavras de Jesus. Com certeza. E sermos amigos de Deus, para sermos teófilos. Muito bem. Então vejam, estes contributos das obras espíritas são muito bons, que vai ser o nosso futuro. Já estou armado em profeta. Mas reparem, é nós termos o tema principal, não é? Termos um grande tema, depois irmos à procura das palavras que possam ajudar à reflexão do tema e trazer o quê? Pequenos excertos de obras espíritas, ou até mesmo não espíritas, porque a metodologia do NEP não se circunscreve à obra espírita, não é? Mas fazendo sempre o filtro, não é? Dando a referência de que não é uma obra espírita e, portanto, recolher a ideia e não ficar com dogmas ou com ideias que não são espíritas, não é? Portanto, recolher o melhor, não é? Para a nossa interpretação. Mas consultar as obras, fazer a pesquisa, ajuda-nos muito, porque nós estamos a fazer isto da nossa vivência, estamos a fazer da nossa experiência, da nossa cultura, do nosso conhecimento, estão a ver? Mas a ideia é que no futuro nós possamos ir trazer as nossas interpretações, trazer a nossa vida, a nossa experiência, mas trazer as obras espíritas, trazer os autores, para quê? Para nos ajudar a refletir. Portanto, e vejam como é que esta referência que a Alexandra trouxe, parece que se fez luz, não é? E, epá, espetacular esta referência, não é? Porque tudo isto já está pensado, tudo isto é assim. Quando comecei agora a estudar mais a sério o Evangelho, também não o fazia, vejo as obras de Chico Xavier que ninguém conhece, estes livros que aparentemente são livros velhos, com capas asquerosas, sem interesse nenhum visual, mas quando começamos a relacionar, tipo, vamos refletir sobre investigação. Depois vais ver que num livrinho destes lá, cheio de pó, está lá, método de investigação e assim uma mensagem de Emmanuel. E vai mesmo justificar aquilo que é o coisa da nossa palavra. Então reparem que, mesmo nas obras espíritas, o conhecimento está oculto. Sabem para quê? Porque é necessário que a gente vá à procura. Que a gente vá investigar. Que a gente tenha esforço para ir buscar. Porque é nesse esforço para ir buscar que se encontram as pérolas. E é no esforço do trabalho da vida que a gente encontra o quê? O sucesso e o alcance dos nossos objetivos. E, portanto, para atingirmos esse nosso objetivo, que é a reforma íntima, vamos ter que investigar muito. Muito bem, então... Filipe, estou a dizer agora uma coisa em relação a isto. Eu acho que é nós sentirmos essa necessidade. Não é? Nós chegamos a um ponto em que sentimos essa necessidade de querermos saber mais e de irmos à procura. Eu acho que é o tal timing que a Fernanda estava a falar. É o momento oportuno. Aparece a oportunidade e é oportuno. Portanto, depois é essa conjunção e é isso que nos leva àquilo que necessitamos. Junta-se a fome com vontade de comer. Alexandra? Desculpa lá, é assim, eu acho que tudo tem que ser comprovado com a doutrina espírita, porque através destas pesquisas, sim. Nós não podemos dizer, isto é amarelo porque é amarelo. Temos que procurar, é amarelo porque, pronto. Está aqui ou está ali.
Ou está aqui ou está ali e tem que se comprovar tudo, porque só assim desta maneira é que se torna mais... E também aprendemos melhor as coisas, não é? Não é aprender por aprender. Fiável. Ok, isso é viável. É só isso. Claro. E eu disse no princípio, e portanto nós vamos dar sempre prioridade às obras espíritas, não é? E aqui a ideia é que nós não nos podemos esquecer do seguinte, é que as obras espíritas trazem uma visão de alguém que está no mundo espiritual. E isto, parecendo um pequeno detalhe, faz toda a diferença. Porque Emmanuel tem acesso a outros arquivos. Emmanuel tem acesso a outras histórias, a outro conhecimento, a estudos feitos no mundo espiritual. E, portanto, as suas interpretações, as interpretações de Humberto Campos, de Amália Rodrigues, de todos estes espíritos que estão diretamente vinculados com o estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita, e isso reflete-se pelas suas obras e pelo cuidado que, sobretudo, estes autores têm em trazer conteúdo, minúcia, de detalhes de tudo aquilo que aconteceu. Não nos podemos esquecer que eles têm acesso às próprias imagens. A vocês, como é que acham que aquele livro de Paulo e Estevão, com todos aqueles detalhes riquíssimos, e depois vamos a estudar a própria história e vimos que se algum ponto não está de acordo, depois no futuro vem-se a verificar aquilo que está escrito nas psicografias, tantas e tantas coisas. Um caso disso é as obras de André Luiz. É uma questão de tempo. Portanto, não se trata de gente sermos assim, mas é a questão de... é a nossa fé, é o nosso entendimento. E temos que respeitar isso também, não é? Portanto, prioritariamente, obras básicas, depois as obras subsidiárias. Toda a obra de Francisco Cândido Xavier, toda a obra de Divaldo Pereira Franco, e depois outros autores também sérios. Portanto, o que não falta é referências. Às vezes falta é tempo para a gente procurar tudo, e às vezes também alguma vontade. Bom, então... estamos a terminar. Alguém quer dizer alguma coisa para terminar, antes de fazermos a prece de encerramento? Não havendo mais nada? Estou satisfeita, Filipe. Está satisfeita? Foi suficiente? Pronto. Então, desde que esteja saciada, é o melhor. Então, quem é que quer fazer a nossa prece? Quem é que... Vou ver aqui uns olhinhos da Maria Ivone, cheia de vontade para nos fazer aqui uma prece. Oi, Filipe. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava pensando, né, que também Teófilo, né, amigo de Sim. Deus, e quando Jesus fala, né, que cada vez que a gente faz algum dos nossos irmãos, é a ele que a gente faz, né? Então, acho que também traz muito esse significado, né? E lá na primeira pergunta, hoje eu tive uma participação meio conturbada, que eu estava voltando do trabalho, mas eu vou me conectar mesmo assim e vou ficar ouvindo. E o que acontece, né? Às vezes a gente entra no espiritismo, naquela pergunta que você fez lá no início, aquilo ficou me latejando, porque eu nasci num lar espírita, né? Mas não quer dizer, por todo esse tempo, que o espiritismo entrou em mim, né? Então, assim, em muitos momentos eu me afastei, né? Não me dedicava aos estudos, sempre na orientação, mas às vezes em busca de outras coisas, né? Trabalhando, estudando. Então, eu fiquei pensando muito nisso, porque tem uma diferença da gente entrar no espiritismo e o espiritismo entrar em nós, né? E quando ele entra em nós, aí faz toda essa conexão com isso que um amigo, né, um amigo de Deus faz pelas pessoas, pelos seres humanos, né? E daí eu fiquei pensando assim, eu já parei para pensar assim, se eu não fosse espírita, né? Como é que será que eu pensaria? Então, mas eu pensei nisso. E aí, depois eu pensei numa música, e se couber, você me fala. Então é já a seguir.
Já a seguir. Eu acho que tem a ver com essa questão de fazer o outro, né? Então, ela chama, uma música, na verdade, é um poema de Alta de Souza, que chama Na Presença do Amor. Então vá. E ela é assim: Deus te abençoe o pão que das a porta aos romeiros cansados da agonia, o teto aos que se vão em noites frias, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe o raio de alegria, com que a força da fé se te transporta no rumo da esperança semi-morta, para trazê-la à glória de outro dia. Deus te abençoe por tudo quanto fazes, para extinguir tristezas, dores e males que se amontoam na penúria imensa. Deus te abençoe, porém, com mais ternura, a presença da paz e da ventura de todo amor que desce em recompensa. Sois meus amigos, se vos amar-vos uns aos outros. Já não vos chamo mais de servos. Agora vos chamo de amigos, porque tudo o que aprendi do meu Pai vos tenho dito. Que o Mestre nos abençoe.